Vamos conversar com a Basília Rodrigues, nossa analista está lá na capital federal. Basília teve acesso ao depoimento do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Basília, e a Basília compartilhou conosco alguns trechos desse depoimento. E pelo que a gente vê nesse vídeo, Basília, em certa medida corrobora com o que o ex-comandante falou em depoimento, certo? Uma boa tarde para você. Tudo bem? Muito boa tarde, Carol, a todos os nossos espectadores. A gente chama atenção, então, para uma outra ponta dessa investigação, que é do Comando Geral da Polícia Militar. Tem vários depoimentos, né, nesse radar de investigação, depoimentos importantes, como o do governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também expectativa de depoimento do ex-secretário e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E a gente traz para vocês um depoimento novo que foi realizado pelo comandante-geral da Polícia Militar, ele que foi demitido do cargo e também preso, o Fábio Augusto. Ele disse à Polícia Federal que não recebeu ordens para impedir que os manifestantes descessem à esplanada dos ministérios. A gente aqui em Brasília costuma falar assim, subir, descer a esplanada, porque é íngreme o eixo monumental até a chegada à esplanada mesmo, ao Congresso Nacional, onde tem aquela praça dos Três Poderes. Então, como os manifestantes estavam na altura do setor militar urbano, que é alguns quilômetros de distância aqui do centro da capital, eles vieram marchando em direção ao coração de Brasília. Aqui ao fundo a gente consegue ver até as torres do Congresso Nacional. É lá onde fica a Praça dos Três Poderes. Por ali, então, a gente tem a informação nova passada pelo ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Fábio Augusto, em sua defesa, em que ele afirma que não recebeu orientações para impedir que os manifestantes seguissem em direção à esplanada dos ministérios. De onde viriam estas orientações? De uma reunião que aconteceu antes do dia da manifestação, reunião da qual ele não participou, não seria função dele participar, Carol. De acordo com o Fábio, neste depoimento, ele diz que outros coronéis da Polícia Militar, que são mais setorizados aqui, responsáveis pela segurança da área central de Brasília, estiveram nesse encontro que aconteceu na sede da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, encontro este do qual também participaram representantes de outros órgãos locais aqui de Brasília e também órgãos federais. E aí ele aponta a participação de representantes da ABIN, do Ministério da Justiça, do GSI, do próprio Supremo Tribunal Federal, que ficou arrasado nessa destruição. Então, diversos órgãos que, segundo ele, participaram desta reunião sobre o plano de segurança que seria adotado aqui na esplanada dos ministérios. E ele tem reiteradas vezes dito e falou também no depoimento que ele não precisaria, não era obrigação dele estar na reunião, que ele não deixou de participar por omissão, que cumpriu as ordens que foram passadas para ele pela Secretaria de Segurança Pública. Nessa imagem que a gente viu agora, tinham militares do Exército, porque houve um momento ali em que muitos desses militares foram flagrados, deixando de agir, permitindo a circulação dos manifestantes, tanto os militares da Polícia Militar quanto os militares do Exército. O que o Fábio Augusto diz no depoimento dele? Que ao perceber o avanço dos manifestantes e que a situação estava perdendo o controle, ele observou que não havia contingente suficiente de policiamento este feito pelo Exército, nem de homens que atuam na Polícia Legislativa, que é aquela polícia mais especial que cuida da segurança do Congresso Nacional. Este é um depoimento que a gente obteve com exclusividade aqui na CNN Brasil. Vou passar a bola para você que está com ponto a ponto aí também, Carol, porque mostra como ele lança responsabilidades sobre outras autoridades locais e também do governo federal, destaque para a culpa que ele joga no Exército brasileiro e tenta aí fugir, pelo menos, da prisão, já que da perda do cargo ele não conseguiu. Fábio Augusto não é mais comandante-geral da Polícia Militar, tão logo veio a intervenção aqui da segurança em Brasília.
Inclusive, Basília, aqui nesses principais pontos que você traz para a gente desse depoimento, informação da Basília Rodrigues, ele coloca que ele atuou não só comandando ali os homens, mas também entrando em luta corporal com manifestantes, recuperando aquele crucifixo que havia sido retirado do Supremo Tribunal Federal. E aí, Basília, é um ponto que me chama muita atenção, que o Exército havia tentado impedir a Polícia Militar do Distrito Federal de realizar as prisões. Quando a gente vê aquele vídeo em que há um diálogo em que homens da Polícia Militar tentam entrar num dos prédios invadidos, há ali uma conversa com homens do Exército para que deixassem aqueles vândalos deixarem o prédio, deixarem o local, já que eles estavam já se retirando. Esse é um ponto de destaque, principalmente quando a gente observa os vídeos que circularam após o episódio. Pois é, porque o Exército cuida da guarda palaciana. Então, o que aconteceu que deixou de agir no dia 8 de janeiro? Então, também tem uma série de pontas soltas nesta atribuição, na atividade dos homens do Exército, tanto sobre a segurança das instalações, então o prédio da Presidência da República, quanto a manutenção daquele acampamento que durou meses aqui em frente ao QG do Exército. Neste depoimento, o ex-comandante diz que por 3 vezes tentou ou até mobilizou homens da PM para fazer a retirada destes manifestantes, então a gente chamava somente de manifestantes, de frente do QG do Exército. Em determinada situação, oportunidade, ele disse que chegou a mobilizar 500 policiais militares para irem lá e retirar aquelas pessoas. Só que nas 3 tentativas ele teria sido interrompido pelo Exército, recebeu uma ordem do Exército de que não era para agir, de acordo com o ex-comandante-geral. E outro ponto, Basília, desse depoimento, o ex-comandante da Polícia Militar, ele que comandava a Polícia Militar quando ocorreram os atos no último domingo, ele coloca que as trocas realizadas na cadeia de comando da Polícia Militar podem ter dificultado o fluxo de informações para o comando da PM. Esse é um ponto, inclusive, que há pouco foi lembrado no painel aqui na nossa programação, da troca de comando feita por Anderson Torres quando ele assume a Secretaria de Segurança Pública. O que aconteceu, de fato, Basília, quando Anderson Torres ele assume o cargo, ele faz essas trocas que são apontadas pelo ex-comandante? Ele coloca pessoas da confiança dele na Secretaria de Segurança Pública, ainda mais da confiança dele, e também faz as trocas de alguns comandos da Polícia Militar. Então, esta informação trazida pelo ex-comandante-geral mostra que havia diferença na sintonia, no esquema de segurança, sentido também por eles, homens da Polícia Militar, entre o sistema que foi adotado no dia 1º de janeiro, que foi o dia da posse, considerado um sucesso, elogiado até mesmo pelo presidente empossado na ocasião, o presidente Lula, e o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, dias depois, os policiais já não estavam sob o mesmo comando. Entre o dia 1º e o dia 8 de janeiro, teve a chegada, a nomeação de Anderson Torres ao comando da Secretaria de Segurança Pública. E ele fez alterações. Aqui, como você bem destacou, Carol, o ex-comandante diz que essas trocas realizadas na cadeia de comando da PMDF podem ter dificultado o fluxo de informações para o comandante-geral da PM. É que dizem pessoas que são ligadas a ele, seus interlocutores, seus defensores, que o comandante-geral não cuida sozinho da segurança da área central. Então, em algumas situações, ele precisa contar com a confiança, com o trabalho de outros comandantes. Inclusive o comandante da área central, o comandante do policiamento especial, como do choque, do BOP. Vale destacar que esses comandos foram novamente alterados, agora pelo interventor Ricardo Capelli, novamente numa tentativa de ajuste da equipe, de colocar pessoas de confiança e também de, pelo menos, sinalizar quem a intervenção considera que teve culpa. Erro no dia 8 de janeiro. Então, quando o Anderson Torres assume a Secretaria de Segurança Pública, ele faz trocas nos comandos, então entrega uma polícia comandada no dia 8 diferente
do dia 8 de janeiro, diferente daquela que agiu no dia da posse, no 1º de janeiro. E aí até o próprio ex-comandante-geral, Fábio Augusto, diz que esta mudança foi sentida e que pode ter dificultado no fluxo de informações, né? Saber, inclusive, a quem mandar, né? A quem recorrer, a quem ouvir. Basília Rodrigues, nossa analista de política, teve acesso, para você que está agora conosco aqui na CNN, acompanhando a nossa programação, teve acesso ao depoimento do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto. Era ele o comandante da Polícia Militar no último domingo, quando aconteceram aqueles atos criminosos na Praça dos Três Poderes. A Basília traz para a gente os principais trechos desse depoimento e a responsabilidade de outros órgãos nos episódios que acompanhamos. Trago aqui mais um ponto, Basília, que você destacou para a gente. Diz o ex-comandante da Polícia Militar que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, informou apenas um contingente maior de ônibus registrados na madrugada de sábado. Até então, a inteligência havia identificado poucos veículos, o que corroborava a informação de uma reunião sem indicadores de violência e contingente maior, que após saber que haveria um contingente maior de pessoas, o coronel Fábio questionou os responsáveis acerca do contingente, equipamentos e munições. O comando operacional responsável informou que o contingente era suficiente, contabilizando-se as especiais. E esse é um dos pontos, né, Basília? Quando houve a informação de que um grande número de ônibus se direcionava para a capital federal, um dos pontos levantados nessa investigação é por que não houve um reforço policial. E aí vem o ex-comandante dizendo que até então essa informação só veio na madrugada de sábado e quando ele foi questionar acerca de um reforço, a resposta que ele teve era de que o contingente já era suficiente, o que não se mostrou, Basília. Nesse empurra-empurra de responsabilidades, a gente tem um governador afastado, Ibanez Rocha, dizendo fui enganado. E agora a gente tem um ex-comandante-geral da Polícia Militar, também demitido de suas funções e preso, dizendo não recebi as informações corretas, não fui informado do nível de gravidade e violência do dia das manifestações. Tem um trecho aqui, eu vou ler textualmente, que diz: todos os informes da inteligência apontavam que não havia indicativo de ações violentas. Então, parece, eu até ouvi isso de outra fonte, que tudo foi planejado para dar errado, porque quem estava na cabeça da situação e até aqui está exposto, né, são as autoridades mais em evidência de toda essa questão, o secretário de Segurança Pública, comandante da PM e governador, dizem que não esperava isso, que não tinham essas informações, que tudo estava planejado para uma coisa, mas que a olhos nus, o que a gente via aqui era um outro tamanho, uma outra magnitude dessa manifestação. Mas eles afirmam nestes depoimentos e conversas com seus interlocutores que não era o termômetro da crise que eles tinham diagnosticado ali nas primeiras horas do domingo, né? Só tem uma semana que isso aconteceu. Em uma semana, ainda tem muita autoridade jogando responsabilidade para outras. No caso do ex-comandante-geral da Polícia Militar, Carol, ele foi o primeiro a ser preso nessa trajetória. Primeiro, ele foi preso, teve também o afastamento de Ibanez e, mais recentemente, a prisão do ex-secretário de Segurança Pública. A prisão do comandante-geral causou muita comoção na instituição PM, na instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Eles acreditam que os policiais estão sendo responsabilizados por atribuições que já não eram mais deles, não só de procedimento, de ir lá e conter a população. A população não, né? Os vândalos, os criminosos, mas eles acham que estão sendo cobrados pelo planejamento, que faltou planejamento, mas que na hora que a ordem foi dada de agir, os policiais militares atuaram. Só que essa ordem, Carol, só chegou mesmo depois que a intervenção começou a funcionar, né? Depois que a intervenção foi instalada aqui no Distrito Federal. O depoimento do ex-comandante-geral, Fábio Augusto, traz alguns
algumas funções, algumas medidas adotadas por ele no dia para poder mostrar que positivamente ele estava agindo contra essa turba, né, de vândalos. Então fala que foi a PMDF que realizou as prisões, as primeiras prisões em flagrante, ainda dentro das sedes do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto. Fala, como você destacou, que foram pessoas, policiais da PM aqui de Brasília, que resgataram alguns itens históricos e valiosos para a República, como o próprio crucifixo, que estava desaparecido do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até a gente publicou mais cedo uma reportagem sobre isso, que alguns itens foram destruídos mesmo, outros conseguiram ser reconstituídos e tem aqueles em que, num primeiro momento, houve a desconfiança até de que tivessem sido roubados. É porque teve item saqueado também, mas alguns estavam desaparecidos, mas depois, e no mesmo dia, no domingo mesmo, foram localizados. E aí é a hora que o ex-comandante-geral da Polícia Militar, para tentar reforçar o papel que ele teve, ou pelo menos no momento em que ele foi orientado, determinado a agir, ele diz: nós resgatamos o crucifixo do plenário do Supremo Tribunal Federal, fizemos prisões, agimos dentro das nossas funções. Não houve um erro de procedimento, né? O cumprimento das ordens. Na defesa dele, ele diz, mas teria ocorrido então um erro de planejamento que antecede mesmo a ação. Inclusive, Basília, uma das imagens que ganhou muito destaque durante essa cobertura é o momento em que esse grupo de criminosos, eles começam a avançar pela esplanada dos ministérios e eles são escoltados por homens da Polícia Militar. E aqui eu chamo a atenção para um ponto do depoimento do ex-comandante da Polícia Militar, em que ele fala: não havia ordem para impedir os manifestantes de descerem a esplanada, ponto que você falava há pouco para a gente, Basília. E aí ele coloca: durante a escolta policial realizada na descida dos manifestantes até a Praça dos Três Poderes, não havia indicativo de desordem ou violência. Portanto, sem uma ordem e se qualquer indicativo de violência, o ex-comandante da PM se defende dizendo que não tinha qualquer orientação, qualquer planejamento para impedir aquele trajeto. Fato é, Basília, a partir desse depoimento, a responsabilidade agora ela está pulverizada. Quando ele traz Exército, ele fala de falta de planejamento. E o secretário de Segurança Pública, que nesse momento está preso, vê mais uma vez o cerco se fechando do ponto de vista jurídico. Aí ele fala no depoimento, havia uma proibição ou uma ordem para que a gente impedisse a chegada de ônibus até o centro, né, até a esplanada dos ministérios, até a Praça dos Três Poderes mesmo, mas não de pessoas. Não havia uma ordem para que os policiais militares, de acordo com o ex-comandante da PM aqui do Distrito Federal, impedissem a circulação de pessoas. Isso eu até já ouvi de outras fontes, sobre a proibição de caminhões, de ônibus, até em outras manifestações, esta proibição também vigorou, Carol, porque havia um temor naquela época, como no 7 de setembro do ano passado, que os manifestantes pudessem invadir os prédios, especialmente do Supremo Tribunal Federal, com caminhões. Então, jogar pesado um veículo como este, um caminhão, um ônibus, contra o Supremo. Este relato do comandante mostra mais uma vez que até mesmo quem cuidou do planejamento, de acordo com ele, não imaginava ou planejou para dar errado mesmo, não imaginava que os manifestantes pudessem ir para cima dos prédios, eles mesmos, né, como aquela horda que a gente viu aqui de tumulto, de ato conspiratório e golpista contra os prédios da República. Agora, Basília, só para a gente encerrar, falar um pouco sobre o que já temos de acesso de depoimentos nos atos criminosos. Na sexta-feira, no CNN 360, Daniela Lima trouxe o depoimento de Banez Rocha. Agora você traz para a gente o depoimento do ex-comandante da Polícia Militar. Quando a gente pega a versão dos dois, a situação está pior para quem, Basília? Já dá para a gente traçar um pouco a temperatura?
Olha, a situação está pior para o comandante que está preso. Ibanez Rocha está afastado do governo do Distrito Federal por 90 dias. Então, no primeiro momento, a sanção a ele imposta é temporária. No caso do comandante, a prisão a ele imposta é preventiva, ou seja, não tem prazo para acabar. Não é aquela prisão temporária de 5 dias. Ele está preso sem tempo para acabar, uma prisão preventiva, e ainda perdeu o cargo de comandante-geral da Polícia Militar. Então, no primeiro momento, as sanções, quem está perdendo mais, quem está numa situação pior, é de fato o comandante. E ainda por outra razão. Neste momento, e a gente também trouxe essa apuração mais cedo na CNN, tem várias teses de defesa. Tem a linha de defesa do ex-secretário Anderson Torres, do governador afastado Ibanez Rocha e do ex-comandante-geral da Polícia Militar. Tanto o secretário quanto o governador têm linhas de defesa que atacam a função dele, do comandante. Então, neste ponto, Ibanez e Anderson comungam, colocar a culpa em quem estava no comando da Polícia Militar no dia.